Olá, minhas amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Aqui é a missionária Cristina Maranhão. Sejam bem-vindas ao canal Mulheres de Fé Oficial, onde eu posto os meus vídeos de pregações e faço minhas lives aqui no YouTube. O canal Mulheres de Fé é gerenciada por mim e pela irmã Renata. As minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. Se inscrevam neste canal, compartilhe essa novidade que chegou agora. Estou com vocês no YouTube, canal Mulheres de Fé. Se inscrevam lá. Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Boa tarde, na paz do Senhor Jesus, minhas amadas, meus amados que vão assistir esse vídeo. Eu senti no coração, desde ontem à noite, compartilhar uma palavra, um salmo abençoado. E isso ficou ardendo no meu coração e eu quero aqui compartilhar nessa segunda-feira, em nome do Senhor Jesus, a última segunda-feira do mês de julho, a última semana. Vamos agradecer a Deus, porque até aqui Ele nos ajudou, o Senhor. Amém? Salmo de número 9, nos diz assim, na versão que eu tenho aqui. No Senhor me refugio. Como então vocês podem me dizer, fuja como pássaro para os montes? Vejam, os ímpios preparam seus arcos, colocam as mãos à flecha contra as cordas, para dar sombras e atirarem. Nos retos de coração, quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus, seus olhos observam, examina os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a justiça, a sua alma odeia. Sobre os ímpios, ele fará chover brasas ardentes e enxofres incandescentes. Ventos ressecantes é o que terão, pois o Senhor é justo e ama a justiça, e os retos verão a sua face. Um salmo maravilhoso. Eu tenho uma outra versão aqui de fácil compreensão também. Eu gosto de examinar umas bíblias minhas, que cada uma traz uma conotação, mas o sentido da palavra é o mesmo. E eu fico maravilhada com a palavra do Senhor, porque ela sabe, a Bíblia explica a própria Bíblia. E graças a Deus que o Senhor traz a revelação da palavra. Salmo de número 11, diz assim, no Senhor confio. Como dizeis, pois a minha alma foge para tuas montanhas, como pássaro? Porque eis que os ímpios armam arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem, as ocultas aos restos do coração. Na verdade que já os fundamentos se transtornam. O que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus, e os seus olhos estão atentos, e suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso, e eis a porção do seu corpo, porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. Que lição maravilhosa esse texto nos traz. Quero meditar aqui em alguns minutos e espero em Deus, acredito eu, que o Espírito Santo, que me revelou esta palavra ontem à noite, eu estava na igreja cultuando, eu abri a Bíblia assim enquanto estava sendo ministrado o louvor, e eu bati o olho nesse salmo e ardeu meu coração. Falei, este salmo eu vou compartilhar com as minhas amadas do canal Mulheres de Fé. Eu fico maravilhada. Esse texto sagrado declara que o Senhor ama a justiça. Ele ama a justiça. Existem definições jurídicas aqui na Bíblia, sabia? Por quê? Porque o nosso Deus é o maior de todos os advogados da terra. Advogado justo e fiel. Aqui fala de definição jurídica, justiça, virtude e moral. A Bíblia também é um livro de justiça, pois as páginas das Escrituras estão cheias de exemplos de justiça, bem como de mandamentos acerca da justiça. Eu acho isso maravilhoso.
E eu louvo a Deus por isso. Porque talvez nesse dia, nessa manhã, nessa tarde, alguém esteja clamando por justiça. Alguém esteja pedindo ao Senhor que intervenha em uma situação. Esse salmo, é difícil terminar o contexto histórico dele. Eu vou entrar um pouquinho na história. Nesse salmo, Davi viu-se em perigo, em várias situações. Na corte, perseguido por Saul, no deserto, perseguido pelo seu filho Absalão, fugiu da corte de Saul, escondeu-se no deserto por causa de Absalão, seu filho. Ele buscou refúgio do outro lado do Jordão. Ele teve duas decisões sábias. Porém, durante a crise descrita aqui, nesse salmo, Davi não abandonou o seu posto. Não sai do seu lugar agora. Não abandone o seu lugar agora. Porque ele confiou no Senhor que o protegeria, como de fato ele o fez. Qualquer que tenha sido a crise que tem vindo ao teu encontro, esse salmo nos ensina que devemos escolher entre ter medo, andar de acordo com o que vemos, e confiar, andar pela fé. Você tem duas escolhas: ter medo da situação e andar conforme os seus olhos estão enxergando, ou confiar em Deus, andar pela fé, entre ouvir conselho dos homens, o que você escolhe? E obedecer à sabedoria que vem do Senhor. Você tem duas escolhas. Talvez, quem sabe, nesta última segunda-feira do mês de julho, você esteja passando por uma crise e precisa tomar uma decisão. Quem sabe alguém te deu um conselho: olha, larga isso para lá, abandona, foge, se esconde. Davi foi perseguido no deserto, foi perseguido por Saul, foi perseguido pelo seu próprio filho Absalão. E o conselho dos homens era: Davi, se eu fosse você, eu ia para as montanhas. Se eu fosse você, largava essa casa, alugava essa casa aí, vai embora, Davi. Você não tem por que passar por isso. Davi tinha que tomar uma decisão muito sábia, mas o Espírito de Deus, neste dia, chamado hoje, me traz esta palavra, porque eu tenho certeza que ela fará bem ao coração de algumas pessoas. Quem sabe neste dia, Deus está dizendo para você assim: não é hora de sair do seu posto. Não é hora de tomar decisões precipitadas. Se você for olhar pela sua ótica humana, se Davi fosse agir de acordo com aquilo que ele estava vendo, a crise, a perseguição, ele fugiria para as montanhas. Mas se Davi resolvesse ficar, ele diz assim: eu confio no Senhor, porque a justiça pertence a ele. Mas o que Davi teve que fazer? Quando a crise surgiu, imediatamente os conselheiros de Davi lhe disseram para ele deixar Jerusalém. Deixar Jerusalém? Jerusalém é o lugar da bênção. Jerusalém é o lugar da vitória, da honra. Aleluia. E os conselheiros foram até Davi e disseram: olha, se eu fosse você, larga Jerusalém, vai embora de Jerusalém. Busca refúgio seguro nas montanhas. Eles não pareciam crer que o Senhor poderia proteger Davi. Davi usa a imagem do pássaro, lá no Salmo 55, versos 6 e 7. Aleluia. Mas nesse caso não precisa de asas como a de pomba. Lá no Salmo 55, versos 6 e 7, Davi desejou ter asas de pomba para voar. Mas aqui é diferente. Eu não preciso de asas de pomba. Aleluia. E sim, como as asas de águia. Está em Isaías 40, 31. Para que possa pela fé elevar-se acima da tempestade. Existem provas e lutas que vêm até nós e nós desejamos voar, fugir. Davi desejou ter
asas de águia, porque a águia, ela passa por dentro da tempestade, ela voa rapidamente. Aleluia. Aleluia. A pomba não suportaria uma tempestade. A pomba morreria antes de entrar no meio da tempestade. Mas a águia não. Ela tem tanta força, aleluia, nas suas asas, que no meio da tempestade ela rasga a tempestade e passa. Você vai passar por ela com asas de águia. Como diz Isaías 40:31, os que esperam no Senhor voarão como asas de águia. Voarão e não se fatigarão. Aleluia. Então você tem que escolher entre confiar em Deus, saber que Ele te dá condições de fazer como a águia, rasgar os céus no meio da tempestade e sair voando. Os conselheiros diziam: Davi, vai embora de Jerusalém. Quem sabe alguém esses dias, ou até hoje, te deu conselho para você ir embora, para você largar Jerusalém. Deus quer te abençoar onde você está. Aleluia. Não é hora de fugir. Davi disse: olha, a águia, ela se eleva acima da tempestade para derrotar os seus inimigos. Aleluia. Davi, aleluia, estava dizendo: olha, eu não vou fazer isso. É errado fugir de responsabilidade. Você está querendo fugir da sua responsabilidade, daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Você está querendo largar o que Deus colocou para você fazer. Não é hora de largar, não. Você assumiu uma responsabilidade, então fica no seu lugar. Essa palavra tem endereço, eu tenho certeza disso. Aleluia. Aleluia. Tentaram fazer isso com Neemias, para que ele largasse a obra da construção do muro, da reconstrução. Ele disse: um homem como eu fugiria? Uma mulher como você fugiria? Aonde está a sua confiança? Alabácia, calabandaraçá, iminência. Oh, aleluia. Onde estão os teus olhos? Os seus olhos estão fixados nas tempestades, nas lutas? Ou você está olhando para o alto, esperando em Deus o refúgio, o socorro, bem presente na angústia? Aleluia. O líder que foge da crise sem necessidade não é um pastor fiel às ovelhas, mas sim um mercenário. Devemos ter cuidado com os conselhos insensatos. Tome cuidado de quem está vindo esses conselhos. Tem pessoas que não são dignas de dar conselho a você. São as pessoas menos indicadas, não tem exemplo de vida, não tem referência para te dar. Então não pode ouvir conselhos de pessoas insensatas. Você vai se comparar a ela igualzinho. Ao depositar a nossa fé no Senhor, aleluia, Ele nos protegerá e nos guiará em seus caminhos. O que é que o inimigo faz? A expressão, porque eis, e aí indica, esses conselheiros, eles estavam andando de acordo com o que podiam ver, tá? Eles estavam dando conselho para Davi de acordo com os olhos deles estavam olhando e avaliando a situação do ponto de vista humano. Talvez nesse dia você diz assim: mas olha, pelo que eu estou vendo, do jeito que a coisa está indo, não vai ter outra saída. Aleluia. Pelo que eu estou vendo, missionária, eu vou ter que largar isso para lá, vou ter que entregar o meu cargo, vou sair da liderança. Pelo que você está vendo com os olhos humanos. Mas pelos olhos da fé não é assim que funciona. Aleluia. É bom saber dos fatos, mas ainda é melhor, aleluia, aleluia, é estar olhando a luz da palavra, a presença e as promessas de Deus. Havia uma conspiração em andamento. Havia uma conspiração contra Davi em andamento. Algo que não é raro no palácio. No palácio acontece de tudo. No palácio tem inveja. No palácio tem calúnia. Veja o que aconteceu com José. Onde José estava? No palácio tem perseguição. No palácio tem fofoca. No palácio tem conspiração. Isso não era raro, não. Acontecia. Aleluia. Nos palácios do Oriente acontecia isso. Conspiração. Os arcos e as flechas eram usadas. Aleluia. Podem ser literais, porém é provável que sejam metáforas para descrever palavras enganosas. Talvez uma flecha de uma palavra enganosa.
talvez uma flecha de uma fofoca que chegou aos teus ouvidos, de uma conversa mal explicada, atravessada. Cuidado com o que você ouve. Isso pode ser uma flecha entrar no seu ouvido, descer no seu coração, e por causa disso você querer tomar atitude errada. Aleluia, aleluia. Isso é uma metáfora para descrever as palavras enganosas e destrutivas. Ninguém que nunca construiu nada pode trazer, aleluia, um comentário para você. Aleluia. Não aceite crítica construtiva de quem não construiu nada. Tem pessoas que não construiu nada, nunca fez nada e quer dar conselho para você. Então tome cuidado, não aceite críticas, aleluia, de destrutiva. Talvez esse salmo tenha sido escrito no início, olha só, da campanha de Absalão contra o seu pai. Davi era um homem reto, mas missionária, Davi pecou, cometeu adultério, para mostrar que o homem tem suas fraquezas. Davi era um homem reto, justo diante de Deus. Tanto é que Deus diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, aleluia, diante de Deus, e sabia que o Senhor, em sua justiça, vai fazer a coisa certa. O que o justo pode fazer? Davi escolheu Deus para ser rei. Ele foi escolher, primeiro, Deus escolheu Davi para ser rei, mas acima de Davi tinha o rei dos reis e Senhor dos senhores, chamado Deus Todo-Poderoso. Foi Deus que escolheu Davi para ser rei. De modo que qualquer coisa que o atacasse pessoalmente, abalaria os seus alicerces de sua nação. Escuta o que eu vou dizer. Qualquer atitude errada, na hora errada, pode abalar a sua família. Qualquer atitude precipitada que você tomar hoje pode abalar sua igreja, sua fé. Se Davi tomasse atitude errada, ele abalaria a nação. Ele era rei de uma nação. Olha o peso de responsabilidade desse homem sobre ele. Então ele tinha que ter muito cuidado, examinar bem que tipo de conselho estava vindo ao encontro dele, que atitude tomar. Se você tomar uma atitude precipitada, as consequências podem ser drásticas para a sua família, para a sua vida espiritual, ministerial, profissional e qualquer área da sua vida. Deus está alertando, não tome decisões precipitadas hoje. Espera o livramento que vai vir do Senhor. Aleluia. E Absalão nunca foi escolhido para ser rei. Esses dois homens abalariam o alicerce do governo divino. Uma coisa é ser escolhida por Deus, outra coisa é o homem querer se escolher. Simplesmente Absalão tentou atrair o povo para ele. Olha, meu pai está muito ocupado, traz aqui as questões que eu resolvo. Mas Deus não escolheu Absalão. Deus havia escolhido o seu pai Davi, aleluia. E qualquer atitude errada poderia abalar todo o governo, todo o sistema, aleluia. Aqui a sociedade é construída sobre verdade. E quando a verdade é questionada ou negada, seus fundamentos são enfraquecidos. A pergunta é: quem poderá ser justo? Quem pode fazer justiça? Aleluia. Também pode ser traduzida por o justo. O que é que o justo está fazendo? Por 7 vezes Deus, aleluia, sacode as coisas para que o povo se dedique à edificação da igreja. Qualquer atitude, talvez você é obreiro, obreira, talvez você é pastora, talvez você que está à frente de um trabalho de igreja. Se você for ouvir conselhos de quem não tem conselho para dar, não tem um exemplo de vida para dar, pode ser um abalo muito grande para a sua vida espiritual, ministerial, sua família, a sua vida emocional, física. Então vamos ter muito cuidado. Apesar de todas as provações que Davi passou, ele viveu tempo suficiente, aleluia, para fazer os preparativos para a construção do templo. Deus deu tempo, vida suficiente para Davi se preparar, se organizar. Deus deu a planta para Davi, como construir o templo, a organização do culto, aleluia. Deus está dizendo, o que Deus fará? Quando nós olhamos ao redor, vemos que vemos todos os problemas à nossa volta. Não tem como, você vê. Mas quando olhamos para o Senhor pela fé, louvado seja Deus, veja a solução que Deus tem. Missionária, eu estou rodeada. Missionária, eu estou cercada. É marido, é casa, é igreja, é trabalho. Eu estou cercada por todos os lados. Aleluia. Se você olhar o que está do seu lado, à sua volta,
você não vai ter força para prosseguir. Mas se você olhar para o Senhor pela fé, você vai ver a solução para o problema. Quando as coisas ao seu redor parecem sombrias, tente olhar para o alto. No Senhor me refugiei. Olha a resposta de Davi. Eu estou refugiado em Deus, refugiado em Deus. Ele declara isso. Aleluia. Davi, pois, sabia que Deus estava sentado no trono, no controle. Meu querido, minha querida, Deus não perdeu o controle de nada. Ele está no trono de lá, ele observa todos os moradores da terra. A Bíblia nos dá esse exemplo. A Bíblia nos dá essa convicção. Nada passa dos olhos de Deus que ele não veja. Aleluia, aleluia. O Senhor está sentado no seu trono, no seu santo templo. Davi disse, escuta, eu vou esperar em Deus, porque eu tenho o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Apesar de ele ter me escolhido para ser rei, sentar no trono aqui na terra, ele está no trono lá do céu, vendo tudo, aleluia, do seu santo templo, vendo, ele está vendo o que o inimigo está fazendo, ele está vendo o que o inimigo quer abalar a sua fé, a sua estrutura espiritual. Deus está vendo tudo isso. A expressão por a prova, no versículo 5, dá a ideia de colocar metal no fogo. Quem sabe Deus está colocando você no fogo para te testar, para te provar. Os olhos de Deus penetram no coração e nossa mente. O Senhor prova o justo, prova. O Senhor prova a missionária, prova sim, sempre me provando. Ele só dá um refrigériozinho e logo vem outra prova. A vida do servo de Deus é assim. O Senhor prova o justo, prova, aleluia, para ver o que é melhor de nós. Mas Satanás, ele tenta nos provar a fim de querer mostrar, aleluia, o que há de pior. Satanás sabe onde é seu calcanhar de Aquiles. Satanás sabe onde é a sua fraqueza. E ele vai mexer exatamente nesse ponto fraco para mexer com a sua sensibilidade. Aleluia. Então tome muito cuidado. Pode ser o que você está passando, uma artimanha do inimigo. Pode ser uma estratégia do inimigo. Você, eu vou provar para todo mundo que ela não é tão crente assim. Então tome cuidado. Porque o adversário da nossa alma, ele vem com sutilezas. Ele não vai vir de rabo e chifre com garfo na mão, não. Ele vem com sutilezas, até como um anjo de luz, com um sapatinho de algodão, pisando bem mansinho para não perceber. Então ele sabe a sua sensibilidade. Ele sabe onde é que te dói mais. Se é no filho, ele vai mexer no filho. Se é na família, ele vai mexer na família. Se é no lado financeiro, ele mexe no lado financeiro. Se é no lado sentimental, ele mexe no sentimento. Então vamos ter muito cuidado. Satanás, ele quer mexer, provar, testar você, para ver o que é de pior. Lembra o que ele fez com Jó? Só que ele quebrou a cara. Deus mostrou para Satanás que Jó era um homem temente, correto, fiel a Deus, se desviava do mau caminho. Essa é a diferença. Aleluia. O Senhor prova o justo. E quando o adversário vem, ele quer aflorar o que é de pior em você. Porque ninguém é perfeito. Quando confiamos no Senhor no meio da dificuldade da vida, nossas tribulações, olha que conselho aqui, para encerrar. Olha que coisa, quando nós confiamos no Senhor em meio às dificuldades da vida, nossas tribulações trabalham a favor, ao nosso favor, ao teu favor e não contra nós. Romanos 8, 28. Porque todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas. Mas missionária, eu estou no meio de uma provação. Vai cooperar para o bem. Estou atribulada. Essa tribulação vai cooperar para o bem. Ao teu favor. Aleluia. Então fica firme nesse propósito. Não abaixe a guarda agora não. Não saia de Jerusalém. Cuidado com os conselhos dos insensatos. Daqueles que não têm vida com Deus. Daqueles que não têm intimidade com Deus, não têm uma vida de oração. Cuidado com quem você ouve conselho. Fica em Jerusalém, porque lá do alto vai vir o refúgio, o refrigério, o socorro, a solução para a tua vida. Eu quero agora fazer uma oração por você. Você que assistiu esse vídeo, se alimente dessa palavra. Cuidado com os conselhos de pessoas insensatas. Disseram para Davi, Davi foge para a montanha. Davi disse, não, no Senhor eu me refugio.
porque ele está sentado no trono e lá ele prova o justo. Se eu estou passando por essa provação, é porque ele quer extrair o que é de melhor de mim. O adversário, ao contrário, quer aflorar em você o que é pior. Então, deixa o Espírito Santo conduzir a tua vida. Não sai do teu lugar. Espere em Deus. Diga para sua alma: oh, minha alma, por que te abates? Espera em Deus, porque ainda o louvarei na sua salvação. Senhor, nosso Deus e maravilhoso Pai, eu quero glorificar a Ti por essa tarde, essa última segunda-feira do mês de julho. Nós estamos em reta final para terminar o mês 7. E possamos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, Deus, pela oportunidade de mostrar a Ti, aleluia, uma palavra vinda do coração de Deus para o Teu povo. Obrigado, Senhor, pelas pessoas, irmãs e irmãos que vão assistir esse vídeo. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de deixar o Espírito Santo usar a minha vida. Obrigado, Senhor, por esta segunda-feira, porque até aqui o Senhor tem sustentado o teu povo. Eu quero orar por cada vida que vai assistir esse vídeo, que talvez hoje amanheceu atribulado, amanheceu perturbado, amanheceu com perseguição. Quem sabe alguém está passando por uma conspiração dentro do palácio. Senhor, visita esta família agora. Visita este teu filho, a tua filha. Quem sabe está no leito de enfermidade esperando a intervenção divina. Ou quem sabe tem um ente querido que está no hospital, na UTI. E quem sabe o diagnóstico médico não foi o melhor. Mas o Senhor é quem dá a última palavra, Pai. Como diz o centurião, mandou recado para Jesus. Ele disse: Senhor, eu não sou digno que entre no teto da minha casa, debaixo do teto, mas se você mandar uma palavra, Senhor, se tu liberar uma palavra, aleluia, o meu criado será curado. Senhor, libera uma palavra de vitória, de ânimo, porque tem muita gente querendo sair de Jerusalém, tem muita gente querendo sair da posição. Foi Deus que escolheu Davi, não foi Absalão que Deus escolheu. Quem sabe tem alguém enfrentando Absalão ou Saul neste dia. Quem sabe alguém está no meio de uma conspiração no palácio. Quem sabe tem Saul perseguindo, aleluia, no deserto. Quem sabe tem Absalão perseguindo no palácio. Mas que nessa tarde, através dessa oração, o Espírito de Deus vai lá agora e abrir os olhos do teu filho e da tua filha. O nosso socorro vai vir. Esta tribulação não vai trabalhar contra nós. Essa tribulação vai trabalhar ao nosso favor. Foi o que Deus fez com a vida do nosso irmão Jó. Parecia que tudo estava perdido. Ele chegou a desejar a morte, mas ele sabia que a árvore mesmo cortada, se o tronco ficar na terra, ao cheiro das águas ela brotaria. Meu Deus e meu Pai, entra nesta casa com paz, repreende toda a perturbação, todo espírito de contenda, de confusão, de briga, de fofoca, de inveja. Senhor, visite agora essa tua filha, esse teu filho que precisa de socorro de Deus neste dia de hoje. Abre uma porta onde não existe parede, Pai, porque nada impede o teu agir. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pelas famílias, os filhos, neto, esposo, que o Senhor alcance vidas agora. Pai, envia do alto a resposta. Eu tenho certeza que esta palavra vai ter testemunho de vitória. Senhor, as tribulações ela vem, nós somos provados por ti sim, como ouro no fogo, mas o fogo resiste, aleluia, o fogo passa pelo ouro, e o ouro resiste o fogo. O Senhor prova o justo, mas o Senhor também vai derramar sua ira sobre o ímpio. O Senhor é a nossa justiça. O Senhor é a nossa justiça. O Senhor é advogado dos advogados. Eu quero orar para quem tem causa na justiça, Senhor. Para quem está esperando, aleluia, o resultado, aleluia, de uma audiência. Senhor, tu és o advogado celestial. Advoga esta causa para a tua filha, para o teu filho. Pai, entra com providência e conceda alegria, fortalecimento a este irmão, a esta irmã que talvez queira abandonar o posto no palácio, queira sair da cadeira que Deus a colocou. Senhor, a palavra foi: não saia de Jerusalém. Os conselheiros de Davi trouxeram um conselho que não era bom. Disse Davi: foge para as montanhas, não é hora de fugir, encara de frente, porque o Senhor vai te dar asas como a águia. A águia, ela passa pela tempestade, ela entra no meio da tempestade e sai do outro lado. Você vai vencer pelo poder do nome de Jesus e pela palavra. Receba esta palavra para a sua alma e para o seu coração, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Medite nisso. Não sai de Jerusalém. Não abandone seu posto.
Olhe para o alto. O Senhor está sentado no trono, vendo tudo. Deus abençoe a todos. Um abraço. Fique com Deus e um bom final de mês debaixo da bênção de Deus. Deus abençoe a paz do Senhor. Olá, minhas amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Aqui é a missionária Cristina Maranhão. Sejam bem-vindas ao canal Mulheres de Fé Oficial, onde eu posto os meus vídeos de pregações e faço minhas lives aqui no YouTube. O canal Mulheres de Fé é gerenciada por mim e pela irmã Renata. As minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. Se inscrevam neste canal, compartilhe essa novidade que chegou agora. Estou com vocês no YouTube, canal Mulheres de Fé. Se inscrevam lá. Deus abençoe a todos. Muito obrigada.